Como eu disse, as parábolas têm várias definições. Então, essa de hoje, muitos autores vão dizer, mas isso não é uma parábola. Alguns outros inserem-na como uma parábola, apesar de ser um provérbio, porque tem um diálogo extenso, e tem um provérbio que alguns autores consideram uma parábola, essa daí. Então como é um assunto que eu vejo que tem uma certa discussão sobre esse assunto, tem uma certa várias interpretações, eu resolvi estudar ele hoje, a história do camelo e da agulha, o provérbio que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha que um rico entrar no reino dos céus. Então essas duas figuras aí, os caras aumentaram bem a agulha aqui, não para o camelo passar, uma agulha desse tamanho aí, até que o camelo passa. E essa outra aqui, o camelo tentando passar, né? Mas essa agulha aí é muito grande. Eu não sei se você conviveu em lá que o pessoal costurava, né? Minha mãe costurava bastante e minha mãe não enxergava bem. Aí pedia para mim assim, filho, põe a linha aí na agulha. Aí a agulha era fininha, aí você ia lá. Era uma luta para entrar lá a linha no fundo da agulha. Então aqui é o fundo da agulha, essa daqui está muito grande. Então vamos lá, vamos entender um pouco esse texto bíblico. Lucas 18, a partir do verso 18. Certo homem importante lhe perguntou. Essa homem importante aqui tem uma tradução que fala príncipe, uma tradução antiga fala governante. A ideia é que ele era dono de muitas propriedades. Então ele era um homem importante. Certo homem lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Essa frase de Jesus aqui também gera um pensamento nosso, né? A maioria dos estudiosos entendem isso, que Jesus percebeu que aquele homem queria só bajulação, só demagogia. A ideia é que Jesus pergunta assim, você me acha que eu sou bom mesmo? Ou você só está de boca para fora? Você está falando sério na sua pergunta, na sua frase? Você acha que eu sou bom mesmo? Então Jesus levanta um questionamento, essa coisa dele já chegar assim elogiando, bom mestre, porque essa era uma palavra forte, chamar o mestre de bom. Então Jesus, você acha mesmo que eu sou bom mestre? Porque normalmente bom, a gente sabe que é só Deus. Jesus é bom também, mas Jesus está questionando. Esta pergunta é um questionamento de Jesus sobre a seriedade da frase dele, para que ele pense, para que ele já averigue as suas intenções. Suas intenções são sinceras ou ele está só com bajulação, com demagogia barata para impressionar Jesus? Então Jesus já começa assim. Então e Jesus aí continua. Você conhece os mandamentos? Aí, já que a ideia... A pergunta é, que farei para herdar a vida eterna? Normalmente assim, se você faz alguma coisa, você não herda, porque herança você recebe. A ideia dele, eu vou fazer algo para ganhar alguma coisa. Na frase, eu tenho que fazer para ganhar. Aí Jesus vai, já que você está no âmbito do que você quer fazer, então vamos para os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Esses mandamentos aqui, Jesus resume o 5º, 6º, 7º e 8º mandamento, expõe esses mandamentos aí, só que, percebam, adultério tem a ver com família, não matar tem a ver com a vida do outro, proteger a vida do outro, não furtar tem a ver com propriedade, não dar falso testemunho tem a ver com a dignidade do outro, o nome do outro, a família do outro. E honrar teu pai e tua mãe tem a ver com família. Jesus coloca os mandamentos aqui nessa sequência, que não é a sequência que está lá em Êxodo 20, mas para fazer um círculo. Os 2 mandamentos falam de família e no meio fala de propriedade. Esses são 2 assuntos importantíssimos no Oriente Médio. Até hoje. E até hoje para nós também é importantíssimo. Mas naquele tempo
era a identidade de uma pessoa. Uma pessoa era identificada por sua família e pelo lugar onde ela vive. É assim que ela era identificada. Fulano, filho de fulano, seu clã, sua origem, sua ascendência e a terra onde ela vive. Isso é a pessoa, essa é a lealdade maior que alguém deve ter nos tempos de Jesus. Lealdade à propriedade e lealdade à família. Então Jesus coloca esses mandamentos aí para falar disso. Esses são os mandamentos da família e da propriedade. E o homem respondeu: a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Falta-te uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Por essa ele não esperava, né? Aliás, quem que esperava? Na verdade, esse homem aí, que é um homem piedoso, a maioria das pessoas ali pensavam, ele é um cara rico, piedoso, e ainda pensaria, ele ajuda a sinagoga, ele ajuda os pobres, ele ajuda em construções, ele é uma bênção, ele é alguém que... Aí o pessoal pensa, Jesus vai falar, você deve fazer mais isso ou aquilo, alguma outra coisa a mais. Ele estava esperando receber alguma coisa. Você precisa se esforçar mais, ou dar mais, ou se dedicar mais, alguma coisa. E Jesus vai na raiz do cara e fala de tudo. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Ele era muito rico, o dono de muitas propriedades. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí esse é o provérbio. É mais fácil um camelo pelo fundo do agulha que um rico entrar no reino de Deus. Veja bem, essa palavra de Jesus aqui gera um problema. E muita gente tentou amenizar esse problema, né? Historicamente já tentaram amenizar o problema, pelo menos de duas maneiras. Já ouvi, tem na internet, tem livros, tem estudos, o pessoal tenta amenizar isso. Do quê? Falando o seguinte, a palavra camelo, lá no grego, é muito parecida com outra palavra que é camilo, que tem a ver com corda. Então, o pessoal diz assim, o que Jesus quis falar é que uma corda é difícil ela passar por uma agulha grande, mas pode passar. Então não era o camelo o animal, era uma corda, ou um cabo, né, de uma corda, não é difícil passar. Então Jesus não estava se referindo ao animal, à corda. Essa é a interpretação. Não tem nenhuma base para essa interpretação. Outra é que nas cidades antigas tinha as grandes portas que as pessoas passavam, portas de 3 metros de altura, 3 de largura, e essas é que os camelos passavam carregados, essas grandes portas, só camelo podia passar. E dessa porta grande tinha uma portinhola para as pessoas passarem. Aí tem o pessoal falar, o fundo de uma agulha é essa portinhola aí. Então o camelo, se ele dá uma abaixada, ele passa. Então quando Jesus falou fundo de uma agulha, ele estava se referindo às portas de Jerusalém, que tinha uma portinhola, que o camelo com dificuldade passa. Essa é outra interpretação, que há muitas pessoas que já pregaram e falaram isso aí. É sobre isso que Jesus está falando. Não é. Não é. O que Jesus está falando é camelo, o maior animal do Oriente Médio. Existe um provérbio parecido na Índia, que na Índia fala, não do rico, mas falando de passar sobre um fundo de uma agulha, na Índia se refere ao elefante, porque na Índia o maior animal da Índia é o elefante. No Oriente Médio, o maior animal que existe é o camelo. Então Jesus fala, o maior animal pelo fundo de uma agulha não entra.
Aí é óbvio que vai gerar um problema. Quando a igreja tem rico, a pessoa fala, eu não vou para o céu? Né? Como é que vai ser? Então, essa coisa já gerou mas muito problema na igreja. Muito problema. Desde quando a igreja ficou rica, gerou muito problema e os caras inventaram interpretações para isso aí. Mas assim, se a gente entender o contexto, você vai entender isso aí muito facilmente. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Olha aí, quem pode ser salvo? Se esse homem bom, piedoso, que usa a sua riqueza para fazer o bem, ele tem que fazer tudo isso, perder tudo, Senhor, quem é que pode ser salvo desse jeito? Tem que largar a mão da lealdade maior que alguém deve ter à sua família, à sua propriedade. Largar tudo, como é que alguém pode ser salvo? Aí vem a resposta de Jesus e a solução do problema. Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. É impossível um camelo passar no fundo de uma agulha, é impossível. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. Essa é a solução. Jesus está dizendo, a salvação é uma impossibilidade humana. Não depende daquilo que você faz. A pergunta dele está errada. Você não tem que fazer mais para receber. Você tem que herdar, receber. A ideia de Jesus a salvação é uma impossibilidade humana. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O homem rico quer ser salvo com as suas obras. Ele está se exibindo, ele está se orgulhando. Jesus. Vocês percebem como toda a parábola que a gente está estudando tem o mesmo conteúdo da graça, da salvação, do favor imerecido. Como Jesus ensinou isso de maneira tão clara e a gente vai perdendo isso. E aí Pedro lhe disse, nós deixamos tudo que tínhamos para seguir-te. Aí Pedro disse, mas sim, nós deixamos tudo. Família e propriedade. Deixamos tudo, família e propriedade. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber a presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Aí Jesus fala, vocês deixaram realmente. E aí Jesus fala, vocês abandonaram família, propriedade. E vocês, Jesus promete, vocês vão receber na presente era, muitas vezes mais. E na vida futura, a vida eterna. Promessa de Jesus, vocês vão receber já. Multidão de irmãos e irmãs e uma família ampliada. E a provisão material de Deus sempre vocês terão. E aí termina a parábola. E aí nós vamos entrar nas verdades, né? Termina ali, e muitas vezes mais na era futura, a vida eterna. Verdades da parábola. Primeiro, a salvação está além do alcance humano. É possível apenas para Deus. Isso aí é o que o Senhor Jesus está falando. Não é pelas boas obras, pela beneficência, não é pelo que ele faz. A pergunta dele está errada. Que farei para herdar a vida eterna? É impossível para o homem conquistar a salvação. O homem só recebe a salvação. Porque a salvação pertence ao Senhor e foi realizada no Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. É impossível para os homens, mas é possível para Deus. Então o rico pode ser salvo, se ele não confiar na sua riqueza. Porque o homem pegava o dinheiro dele e fazia boas obras. Pegava o dinheiro dele e estava ajudando. Qual é a salvação dele? As minhas boas obras. Senhor, olha o que eu estou fazendo. E se é que eu estou fazendo, eu vou herdar a vida eterna, eu vou conquistar? Jesus falou, não vai. Não vai. Porque você confia na sua riqueza. O seu Salvador é a sua riqueza. A sua salvação é a sua riqueza. É a sua propriedade. Para ser salvo, você só tem que ter um Salvador, uma riqueza, um tesouro, uma confiança. Quem é? Jesus Cristo. Ele que é o seu Salvador. Então, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, não é possível o milionário, é possível o miserável, se ele confiar somente em Jesus Cristo. Porque aí, depois de um tempo, a igreja pegou esse texto aí também e virou uma idolatria da pobreza. Então, eu falava assim, é só pobre que vai para o céu.
Teve muita gente que deixou tudo, igual esse cara aí, e foi viver na pobreza. E aí ele dizia, agora eu vou para o céu por quê? Porque eu sou pobre. Eu confio na minha pobreza para ir para o céu. Olha a pobreza que eu vivo. Olha o que eu vivo. Aí os caras faziam votos. Nunca vou comer nada delicioso, só pão seco. Para que ele estava fazendo isso? Para ganhar a salvação. Para trocar a salvação. Então o cara confiava na sua pobreza. O outro confia na sua riqueza. Porque através daquilo ele faz méritos, boas obras. Jesus diz, é impossível para o homem. Só é possível para Deus. Claro, irmãos? Está claro aí? Então, fala assim, é possível o rico ser salvo. É possível. É possível o pobre também. É possível a classe média também. E o milionário também. Mas desde que o seu Salvador não seja você. Não seja seus méritos. Mas o Senhor Jesus Cristo. Isso aí é claro. Segundo, há uma nova obediência que não cancela a antiga, mas se constrói sobre ela e a ultrapassa. Jesus veio falar de uma nova obediência, um novo seguimento ao Senhor, que vai além da lei. Aí é o problema, que a gente pensa assim, não, a lei do Antigo Testamento era pesada. Não era. A exigência de Jesus é muito maior, porque Jesus pega o que é top no meio deles. Qual é a coisa mais valorizada? Família e propriedade. Jesus vem e diz assim, olha, agora obedecer é acima disso aí. Você tem que às vezes largar isso para me servir. Você tem que abandonar isso para me servir. Então Jesus fala assim, até a lei, está certo, não matar, não roubar, mas o padrão agora é um pouco mais elevado. Você tem que deixar isso, às vezes, para me servir. A lei é boa, mas o que Jesus traz é um padrão mais elevado ainda, mais elevado. O padrão do discipulado, do seguimento de Jesus é mais elevado do que a lei do Antigo Testamento, e é o que ele está apresentando aí. Terceiro, é o discipulado. A salvação, a entrada no reino, a recepção da vida eterna, tudo isso está integralmente relacionado com o ato de seguir a Jesus. Assim, esta passagem afirma a elevada cristologia, quer dizer, a ideia do Cristo. Jesus é o único agente de Deus através de quem deve ser expressa a obediência a Deus. Agora, você tem que seguir Jesus, você tem que ser discípulo de Jesus. E por causa dele, você pode deixar tudo. Você vai deixar tudo e vai seguir e obedecer a Jesus Cristo. Servir a Deus é obedecer a Jesus e seguir Jesus. Esse é o custo do discipulado. Então a gente fala assim, olha, a salvação é de graça. O discipulado custa tudo. Guarde isso aí, ó. A salvação, para ser salvo, você recebe de graça. Mas para seguir Jesus, custa tudo que você tem. Mas é uma sequência. Você creu e recebeu, agora você vai seguir Jesus. Agora, para seguir Jesus, custa tudo que você tem. Você tem que dar a Jesus prioridade máxima. Jesus é que você vai seguir os passos dele. Então você tem que colocar ele no topo da prioridade, número 1, acima de tudo mais. Daquilo que é mais precioso é Jesus. Agora, o que acontece hoje? Aí é um problema hoje. A pessoa, ela quer ser salva, eu quero a salvação, de graça. Mas ela não quer seguir Jesus. Ela só quer ser salva. Aí é aquela coisa que eu falo. O Salvador e o Senhor. O Novo Testamento, se não me falha a memória, se refere a Jesus como Salvador, se eu não falhar a memória, que anda falha ultimamente, umas 30 e poucas vezes. Chama Jesus de Salvador. No Novo Testamento, Jesus de Senhor, 400 vezes. A gente fala, Jesus tem que ser o seu único Salvador e Senhor. Nós só queremos que Ele seja o Salvador. Mas o dono da minha vida, eu faço o que eu quero com a minha vida. Só para receber a salvação, eu convido de graça. E a graça te leva para o discipulado. Você vai seguir Jesus. Deus ama você do jeito que você está. Mas Ele ama tanto que não vai deixar você do jeito que você está. Você vai ser santificado. E a santificação vem com o discipulado. Quanto custa ser discípulo de Jesus? Tudo. Tudo. Quanto custa para ser salvo? Custou tudo para Deus.
Para você recebe, de graça. Creu, recebeu. A graça te impulsiona para o discipulado. E se você conheceu bem a graça, você deixa tudo e deixa alegre, porque você encontrou o melhor, que é Jesus Cristo. Ele é meu Salvador e o meu Senhor. Então, no plano de Deus, isso deveria ser uma sequência natural. Mas o ser humano sempre quer dar um jeitinho, né? Senhor, eu só quero isso, deixa isso aí para depois, né? A gente quer dar um jeitinho. Senhor, só a salvação, o senhorio não. Mas no plano de Deus é a mesma coisa. Salvação e senhorio vêm junto. 4, lealdade suprema, é o que eu estou falando. A vida de fé é definida em termos de lealdade à pessoa de Jesus. Esta lealdade precisa ultrapassar a lealdade à família e às propriedades. O homem, a maior lealdade sua, minha família, minha propriedade, minhas terras, minha riqueza, aquilo que eu amealhei. E o homem que tem muitas posses, ele tem muito do que se orgulhar. Olha o que eu conquistei, eu saí do nada. Olha, isso daqui, isso aqui é meu, é meu, é meu, é meu. Olha, tem muito orgulho. A lealdade a Jesus tem que superar tudo mais. Você tem que se desapegar. Você tem que se desapegar até da família e da propriedade. A lealdade a Jesus é suprema, é superior, ele está em primeiro lugar. Agora, você vai falar, isso aqui é fácil? É claro que não é fácil. Isso aqui é muito difícil, é óbvio que é difícil. E a gente prega e tenta viver esse desapego interior. Esse desapego interior. Mas se você levar assim mesmo pela prática, você vai ver que a gente é apegado, apegado a um monte de coisa, apegado às coisas, às posses, à riqueza, a isso, aquilo, outro, um monte de coisa. E por causa desse custo elevado, às vezes a gente tenta abrandar, e não, mas é o que Jesus falou, ele tem que estar acima, a lealdade suprema sobre tudo. Uma vez eu ouvi uma frase de alguém, que o cara falava assim, ó, se você tem alguma coisa e você não pode dar essa coisa, não é você que tem a coisa, é a coisa que tem você. Olha que coisa. Aí você fala, tanta coisa que tem a gente, um monte de coisa tem a gente. Você não consegue dar. Você está preso, vai conseguir desapegar daquilo. E como diz o comercial, desapega, né? Desapega isso daí, mas é lealdade. Jesus é primeiro lugar. Primeiro lugar sou eu agora. É o que Jesus falou para nós. Aí você fala, mas eu não consigo. Aí você volta de novo para o começo. Você volta de novo, é impossível e é possível para Deus. É um ciclo isso daí. É um ciclo, a santificação é um ciclo de discipulado, volta para a graça, discipulado e graça. É um ciclo de crescimento, de desapego, crescimento, é assim que funciona. Jesus é prioridade, mas não está sendo. Volta e cresce, é assim que funciona. Os que procuram adquirir galardões como o jovem rico encontram em seu caminho obstáculos intransponíveis, né? Como o homem ali. Encontra em seu caminho obstáculos intransponíveis. Por quê? Ele queria adquirir aquilo com a sua força, com a sua riqueza, e é impossível. O galardão de Deus você não consegue assim. 6, os galardões do reino. Os discípulos como Pedro, que aceitam o milagre da obra de salvação operada por Deus e correspondem em obediência radical, recebem a certeza de obterem os galardões do reino. Estes são oferecidos gratuitamente a todos os discípulos e são para esta vida quanto para a vida por vir. Aí nós temos exemplos de pessoas que deixaram literalmente família, propriedades para servir a Jesus e receberam aqui nessa terra a provisão de Deus. Você não vai dizer assim, não é que a pessoa ficou rica, não, mas recebeu. Primeiro, o cuidado de Deus através da família ampliada que é a igreja. Pessoas que deixaram parentes, famílias, pais, mães, irmãos, recebem aqui nessa vida, como outras mães, outros irmãos, outros pais, outra família, na outra versão, de centenas de vezes mais, 100 vezes mais, recebe aqui. E você não vai receber a propriedade, não é essa promessa que você vai ganhar de novo, mas você vai receber a provisão de Deus continuamente. Quem, por exemplo, deixa de confiar, pessoas que deixaram de confiar no seu sustento financeiro e saíram aí para viver pela fé, fazer uma missão pela fé, literalmente pela fé. Essas pessoas provaram e provam muito mais milagres do que
aqueles que vivem do seu salário. Essas pessoas vão provar milagres e maravilhas que aqueles que estão vivendo confortavelmente não provam. Pessoas que estão em ambientes assim de renúncia, que negaram e deixaram isso daí, eles experimentam a provisão, às vezes miraculosa, sobrenatural de Deus, muito mais do que aqueles que estão vivendo aí do seu salário, da sua vida normal, rotineira, acontece. Então isso aqui é uma prova constante. Eu que não fiz nenhum sacrifício para servir a Deus, nem abandonei nada, do meu ponto de vista, mas experimentei na minha vida, em momentos assim que você se arrisca, que você se dá pela fé e não tem recursos, você provê a provisão de Deus, aquela manifestação carinhosa de Deus falando assim, isso que você fez, você está recebendo, eu estou com você, olha aqui a demonstração. E aí você fica maravilhado, e sua fé cresce. Aí você recebe mães, né, pais, gente que cuida de você, quando você precisa. A provisão de Deus vem de várias maneiras. A promessa do Senhor está falando isso aí. Nesta vida você vai receber. Agora, galardões do reino e depois no reino vindouro. Como será? Eu não sei como será. Mas a pessoa fala assim, mas quem deixou, será que vai governar? Pode ser. Será que vai reinar? Pode ser. Ou será que, pelo tanto que ele desejou Deus aqui nessa terra, ele vai receber mais de Deus na vida por vir? Pelo tanto que sede ele tinha de Deus aqui, mais do Senhor ele provará lá. Talvez seja a demonstração do galardão, o galardão pela busca incessante, mas a ideia aí que tudo é pela graça. A graça nos salva. Mas se você falar assim, existe galardão? Pode ser que exija. Há uma diferenciação, pode ser que exija. Como também há uma diferenciação na condenação, que Jesus falou, no juízo, que uma cidade será julgada com mais rigor e outra com menos rigor. Então pode ser que haja isso aí também. Pode ser que aconteça. Mas a promessa do Senhor é para esses aí. Olha, eu deixei, eu abandonei. Aí a gente tem que pensar assim. Nós aqui hoje pensarmos assim, o que eu estou disposto a abrir mão pelo reino de Deus? O que me prende? O que me apega? O que me escraviza? Existem coisas que nos escravizam. Existem coisas que nos deixam presos. Será que se eu fizer isso, eu não vou ficar mais leve, mais livre? Não vou ficar mais em paz? Será que eu não poderia fazer um exercício de fé e ver se Deus vai prover, vai suprir, vai abençoar? É uma coisa que a gente tem que pensar. A gente aqui às vezes é muito confortável, muito acomodado e não incentiva o cara a fazer aquilo. Não, confia em Deus, entrega tudo para Deus. E às vezes entregando você vai ver a provisão, vai ver a resposta, o milagre. Vai e faça. A gente precisa ser exercitado nisso daí, nessa renúncia. Ou o que eu estou apegado que está tomando o lugar de Jesus na minha vida? O quê? Tanta coisa tira o lugar de Deus na nossa vida. Tanta coisa que a gente não abre mão. A gente fica até constrangido de falar dessas coisas básicas, se as coisas menores a gente não abre mão. Se não abre mão disso, daquilo, de um lazer, de uma coisa, para se dedicar ao ministério, uma obra, alguma coisa. Não, a lealdade a Jesus é suprema. Suprema. Às vezes quando a gente aqui na igreja, não, a igreja vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vamos evangelizar, vamos fazer aquilo. Aí, não, peraí, também já está pedindo demais. Né? Também já está pedindo demais a igreja também, tem que fazer coisa demais. Não é? Mas o que Jesus pediu do cara? Não foi tudo? Não foi tudo que ele pediu? Pediu tudo. Você está preso isso aí. Qual é a lealdade suprema que você tem? É a mim ou é o seu hobby, sua diversão? Aquilo outro, é a Jesus Cristo? O discípulo tem um foco. Jesus Cristo, a glória de Jesus. O crescimento do reino de Deus, a vinda, seguimento de Jesus Cristo. A lealdade suprema a Ele. Abrir mão. Amém ou não? Você acha que é muito radical? Eu lembro uma vez na igreja lá, hoje eu já nem brigo mais por isso, né? Ele falou, não, vamos fazer umas atividades aí sábado à tarde. O cara, sábado à tarde não, pastor. Aí não. O cara, aí não. Sábado, o senhor mexe em tudo, mas o meu sábado não mexa. Né? Aquilo era sagrado. O cara não abre mão de um sábado à tarde, meu. Ela não abre mão disso. Você acha que ela vai abrir mão do carro, da casa? Você acha que vai abrir mão do terreno? É ou não é?
Então isso aqui parece que Jesus está meio louco, comparado com o padrão nosso. Agora, tem gente hoje que está deixando casa, família. Hoje mesmo me ligou um pastor aqui do interior de São Paulo que está deixando tudo para ser missionário. E ele falou, preciso de apoio, de ajuda financeira. Eu falei, não, conte com a gente, nós vamos apoiar. Tem o Ministério de Missões na minha igreja lá que quer dar 10 mil para você todo mês. Estou brincando, não falei isso não. Não falei isso não. O cara larga tudo aqui e vai com família para lá. Volta e meia você vê uns caras que fazem isso. O ano passado que eu estive em São Paulo, encontrei um lá, estava indo para o Oriente Médio, um rapaz jovem com a sua esposa, recém-casado. Vai lá para o meio do Oriente Médio, ele nem revela o país por causa de segurança, porque pode ser morto, então ele está lá, não pode revelar o país, porque pode ser morto, o cara está largando tudo. Lealdade, em vários lugares as pessoas estão fazendo isso, e é a lealdade absoluta. Senhor, tudo te deixamos para te seguir. Pense em Pedro, deixou a pesca, ele tinha ali uma indústria de pesca, uma cooperativa de pesca. Deixou as redes, deixaram tudo, deixaram a família e seguiram Jesus. Aí o pessoal fala assim, mas você está seguindo Jesus para onde? Não, ele está indo, ele vai atrás. Ele está perambulando, ele perambula junto. Onde é que ele mora? Não tem onde morar. Cadê o reino dele? Não está aí. Mas o que ele ofereceu para vocês? Tem uma escola, tem uma base, tem um instituto, tem um programa de governo? Não, o que ele tem? O que ele tem? Só ele. Não é um negócio, uma loucura, o discipulado dele? É uma loucura. Eles deixaram tudo e o seguiram. E o seguiram. É uma coisa extraordinária. É por isso que eu acho que deve ter galardão, viu? Deve ter algum tipo de galardão. Porque o Senhor falou que sentariam lá os 12, né? Para reinar e governar. 7º e último, o obstáculo das riquezas. As propriedades e o que elas representam podem ser um grande obstáculo para um obediente reação ao chamado segue-me. As propriedades e as riquezas podem ser um grande obstáculo. E muitas vezes é. Às vezes pode ser uma grande bênção, se a pessoa usar sua riqueza e suas propriedades para contribuir com o reino de Deus. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, isso daí acaba escravizando, prendendo e gerando um empecilho para que as pessoas sirvam a Deus. Não é? Então, isso aí a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Paulo... Tem uma expressão de Paulo que eu não coloquei aí, mas eu acho muito boa. Paulo diz assim, sirvam-se do presente século, coma, se aproprie, viva aí. A ideia de Paulo é assim, coma, mas não dependa, não se apegue, mais ou menos assim. Se tem a comida, coma, agradeça, louve a Deus por isso. Se você tem, desfrute, mas não se apegue, não se aprisione as coisas desse mundo. A ideia é não faça disso aí a sua confiança, a sua riqueza, o seu prazer, a sua felicidade. Saiba que a sua riqueza é Jesus, a sua glória é Jesus, a sua salvação é Jesus, a sua lealdade é a Jesus, sobretudo Jesus. Ele que é o principal, Ele que é o centro de tudo. Esse é o desafio para nós. Jesus Cristo. Hoje, as igrejas, para atrair pessoas, precisam de atrativos humanos. Precisam do cantor, do show, do efeito especial, daquilo outro. As pessoas precisam oferecer coisas para as pessoas. E sendo que Jesus é que exige das pessoas. Então esse é um desafio nosso. Nós vivemos na era do consumo, que as pessoas só querem receber. O que Deus tem para me dar? O que essa igreja me oferece? Qual é o programa dessa igreja? O que eu vou receber disso daí? Mas o que Jesus exige de você? O que Jesus exige de você? O que ele está falando para me seguir? Você precisa largar isso daí, cara. Largar esse vício, essa preguiça, esse comodismo. Você precisa para me seguir, largar tudo isso aí. Aí o crente maduro não é aquele que entra e fala assim, o que eu vou receber? Mas é aquele que pensa, o que é que eu posso dar? Como é que eu posso ser usado?
O que Deus quer de mim? O que eu posso fazer? É essa maturidade que o Senhor tem no nosso meio. É ou não é? É assim que deve ser. É assim que o Senhor nos chama. E é assim que o Senhor chama você e eu, para que a gente sejamos discípulos de Jesus e não consumidores de religião. Amém? Não consumidores de igrejas. Não pessoas que ficam atrás daquilo que Deus vai dar. Mas, Senhor, eu vou renunciar para te servir e te obedecer. Esse é o chamado de Deus para nós. Esse é o chamado que o Senhor colocou para você e para mim sempre. Em nome de Jesus. Amém? Aí, que o Senhor nos dê graça e nos dê fé para nós obedecermos essa ordem dele aí do discipulado. Vamos ficar em pé, vamos orar. O que você acha que prende você? Você acha que você deveria soltar, entregar para Jesus e deixar de confiar e confiar somente nele para a salvação e obedecer ao discipulado? O que na sua vida Jesus falaria? Falta uma coisa ainda para você. Talvez o seu orgulho, talvez a sua vaidade, talvez a sua vida de consumo. O que falta? O que Jesus falaria para você? Falta uma coisa. Largue, deixe passar, solte e agarre-se em Jesus Cristo. Creia nele, confie nele, siga-o e coloque ele como lealdade absoluta da sua vida. Amado Deus, à luz dessa palavra nós nos quebrantamos, ó Pai. Quebrantamos diante do Senhor porque somos vaidosos, egoístas, possessivos, ávaros, cobiçosos. Somos apegados às coisas desse mundo. Somos, ó Deus, dependentes desta terra aqui, meu Pai. Pedimos que o Senhor nos perdoe e também que o Senhor sonde o nosso coração. Às vezes nós confiamos em nós mesmos, confiamos na nossa capacidade e nos arrogamos disso e queremos clamar, perdoe-nos disso, ó Pai. E dá-nos aquele coração que recebe, grato como uma criança, um presente merecido, um presente da salvação em Jesus Cristo. E que a Tua graça em nós não seja vã, Senhor, mas que a Tua graça gere esse compromisso, essa lealdade, esse discipulado constante. Que a paixão da nossa vida seja seguir Jesus, seguir os seus passos, andar atrás dele, viver como ele, falar como ele, e, ó Deus, colocar Jesus Cristo como prioridade máxima da nossa vida. Nos ajude, ó Deus, a não olhar para as tentações e seduções efêmeras dessa terra, mas que o nosso olhar esteja posto no autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Ajuda cada irmão e irmã aqui a ser livre e liberto, Senhor, das forças que aprisionam, que prendem, que encarceram a alma. Dá-nos um olhar fixo em Jesus Cristo. Dá-nos, ó Deus, que Ele seja a prioridade máxima e nos ajude a sermos pessoas menos mesquinhas, ó Pai, mais generosas, dadivosas, desapegadas, ó Pai. Nos ajude a não sermos presos aos bens que passam rápido, mas nos faz pessoas mais livres, leves, Senhor, desapegadas, generosas, e pessoas que confiam e creem na Tua provisão, na promessa, no Teu galardão, que o Senhor supre, que o Senhor abençoa, que o Senhor é o dono de tudo que existe. Faz isso, ó Pai, a cada um aqui, nos ajude a corrermos mais riscos pela fé. Como igreja, Senhor, estamos muito acomodados, ó Pai. À luz dessa palavra aqui, ó Deus, eu quero confessar ao Senhor nosso comodismo de estarmos sem correr riscos de fé, de discipulado, daquela entrega completa ao Senhor e dizer: Deus vai suprir, Deus vai fazer, sem confiar nos homens, mas somente em Ti, ó Pai. Nos ajude
nos ajude a dependermos do maná que cai todo dia do céu. Todo dia, Senhor, nos ajude a vivermos assim e abençoe cada um aqui para que a fé cresça, o compromisso aumente, a gratidão inunde o coração e, ó Deus, o discipulado seja a nossa vida, discípulos de Jesus. Liberta-nos de uma religião de consumo, de sermos consumidores de religião e faz-nos discípulos de Jesus, agentes do Senhor, que fazem diferença nessa terra. Nós pedimos isso, ó Pai, e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.